Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre 5 pensadores que deixaram de ser socialistas. O primeiro pensador que a gente vai falar um pouquinho é sobre o Karl Popper. O Karl Popper é um dos filósofos mais importantes do século XX. Ele tem contribuições para diversas áreas, mas principalmente para a filosofia da ciência. E quando jovem, o Sr. Karl Popper era membro do Partido Comunista da Áustria, então ele era um comunista assumido, e ele deixa de ser comunista porque o partido estava realizando diversas ações violentas e ele questiona o partido sobre essas ações e ele não fica satisfeito com a resposta dos membros do partido e ele acaba deixando o Partido Comunista e com o tempo, com os estudos dele, ele acaba se tornando um liberal. Inclusive, ele vai publicar a obra Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é uma obra que tem traduzida para o português, e nessa obra ele critica diversos pensadores, inclusive ele faz uma crítica ao Karl Marx, classificando o Karl Marx como totalitário. Outro ponto que demonstra a mudança de visão do Karl Popper é que posteriormente ele se torna um membro da Sociedade Monte Pelerin, uma sociedade que foi fundada em 1947 pelo Hayek, e por outros pensadores também, mas ela foi idealizada pelo Hayek, e essa sociedade reunia diversos nomes do liberalismo, como, por exemplo, Mises, Hayek, Milton Friedman, e vários outros nomes, como, por exemplo, George Stigler, etc. O segundo pensador da nossa lista é o Thomas Sowell. O Thomas Sowell, para quem não sabe, ele é um pensador normalmente ligado ou ao conservadorismo ou ao liberalismo clássico. Tem pessoas que vão considerar ele um liberal clássico, outros vão considerar ele um conservador. Mas quando jovem, e inclusive isso tem na biografia intelectual dele, que foi escrita pelo Jason, inclusive tem uma resenha aqui no canal, ele quando jovem era um marxista, e ele não era um marxista assim, que tipo, viu alguém falando de marxismo e se tornou marxista, etc. Não, ele era um marxista que estudava bastante Karl Marx, estudava autores ligados ao Karl Marx, inclusive o trabalho de conclusão de curso dele foi ligado ao Karl Marx, tinha como tema Karl Marx. Ele era um ferrenho marxista, ele não deixa de ser marxista nem depois que ele obtém o doutorado na Universidade de Chicago, ou seja, ele teve aula com, por exemplo, o Milton Friedman, e o Milton Friedman não conseguiu convencer ele a deixar de ser socialista. O Milton Friedman escreve uma carta de recomendação para a bolsa pro Thomas Sowell receber uma bolsa de estudos, né? E aí nessa carta de recomendação ele fala assim que o Thomas Sowell é inteligente demais para continuar sendo socialista. Ele fala assim, ele é socialista, né? Pro cara que ele estava recomendando a bolsa pro Thomas Sowell, mas ele é inteligente demais para continuar sendo socialista. Então, com o tempo, ele de fato deixa de ser socialista, né? O Thomas Sowell. E isso ocorre porque porque ele foi trabalhar no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e lá ele tinha que investigar o salário mínimo em Porto Rico, certo? E aí, investigando o salário mínimo em Porto Rico, ele percebeu que o salário mínimo estava fazendo mais mal do que bem. E aí ele tentou, demonstrou, e as pessoas não deram muita bola. E aí, essa experiência que ele teve, né, no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, fez ele meio que parar de acreditar assim no Estado como uma solução. E aí, a partir disso, ele começa a estudar mais, etc., e deixa de ser socialista. E se torna hoje um dos maiores críticos do socialismo. E o Sowell é um crítico especialmente do marxismo, embora ele critique os socialistas e também os comunistas de forma geral. O terceiro nome da nossa lista é o Hayek. O F.A. Hayek, quando jovem, ele se considerava um social-democrata. Ele via com bons olhos o socialismo fabiano, etc. Então ele nunca chegou a ser um socialista radical, mas ele era um socialista, segundo ele mesmo, né? Inclusive ele fala disso no livro O Renascimento do Liberalismo, que é um livro que eu já resenhei aqui no canal. E ele diz que ele deixa de ser socialista após ele ter contato com a obra Socialismo, de autoria de Ludwig von Mises. Então, Hayek, ele era um socialista, ele lê a obra do Mises, Socialismo, que é um tratado gigante do Mises, onde ele critica o socialismo, e ele deixa de ser socialista por causa disso. Ele até chega a, posteriormente,
fazer diversas críticas ao socialismo, inclusive o último livro do Hayek se chama Os Erros Fatais do Socialismo, onde ele critica o socialismo. Eu tenho até uma resenha no canal já falando dessa obra. No Caminho da Servidão ele critica bastante os socialistas, inclusive ele dedica o livro O Caminho da Servidão aos socialistas de todos os partidos. Então, graças à obra do Mises Socialismo, Hayek deixa de ser um socialista para se tornar um dos maiores críticos do socialismo no século XX. Hayek até é o fundador da Sociedade Monte Pelerin, que participaram nomes como Milton Friedman, Mises, Karl Popper, né, o já citado Karl Popper. Então ele chega até a idealizar e fundar uma das sociedades liberais mais importantes do século XX, de tão grande que foi a mudança de pensamento do Hayek. O quarto pensador que era socialista e deixa de ser socialista é o Lionel Robbins. Lionel Robbins, que tem a definição mais aceita de economia, que eu já tenho um vídeo sobre, falando dessa definição. Lionel Robbins ele teve uma mudança basicamente pelo mesmo motivo do Hayek. Na obra A Escola Austríaca, de autoria do professor Jesus Huerta de Soto, ele fala que tanto Robbins quanto Hayek, após lerem a obra Socialismo do Mises, deixam de ser sociais-democratas e se tornam liberais clássicos. Então, Lionel Robbins, um dos maiores liberais do século XX, inclusive ele também participou da Sociedade Monte Pelerin, ele era socialista e deixa de ser socialista por causa da obra Socialismo, de autoria de Ludwig von Mises. O Ludwig von Mises, que também participou da Sociedade Monte Pelerin e foi professor tanto do Hayek como do Robbins num seminário privado que ele realizava em Viena. O último nome da nossa lista é o professor Walter Williams. O professor Walter Williams, ele quando mais jovem era um marxista radical, e ele acaba deixando de ser um marxista depois que ele vai ter aulas na UCLA. Inclusive, um dos professores dele na UCLA foi o Thomas Sowell, né, que a gente citou anteriormente. E como ele tem na faculdade de economia que ele fez aula com grandes economistas, ele acaba aprendendo muito sobre economia e vendo que muitas das ideias que ele defendia estavam equivocadas. E aí ele acaba deixando aos poucos de ser marxista e no final ele acaba indo para um polo praticamente oposto, tanto que muitos hoje consideram ele um libertário, outros um conservador, outros um liberal clássico, mas ninguém considera ele um socialista. Então ele teve essa mudança brusca, né, na visão dele, e eu acho interessante quando a pessoa ela tem essa grande mudança, né, admite que muito do que ela acreditava estava equivocado e passa a defender o que ela considera ser o correto. Inclusive o professor Walter Williams tem uma série de documentários, que você pode dizer qualquer coisa desses documentários, menos que são documentários socialistas. Inclusive são documentários que eu recomendo bastante. Então, com o professor Walter Williams, eu encerro esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você considere compartilhá-lo com seus amigos. Você não faz ideia do quanto o seu compartilhamento, o seu comentário, né, o seu like ajudam. Eu também peço que você considere conhecer a nossa playlist sobre os grandes economistas. Talvez tenha algum vídeo lá que você goste. E isso é tudo, pessoal. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.